Investigado por trocar mensagens com Mauro Cid, o coronel Jean Lawande Júnior disse hoje, durante o depoimento na CPMI dos atos de 8 de janeiro, que em nenhum momento atentou contra a democracia. O Bruno Pinheiro acompanhou a sessão e traz agora todos os detalhes. Jean Lawande foi convocado depois que foram divulgadas mensagens com teor golpistas enviadas pelo militar no ano passado ao tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. As mensagens constam em um relatório feito pela Polícia Federal sobre o celular de Mauro Cid. Ele compareceu à comissão usando um terno e sem a farda. Não estou fardado hoje, porque reitero que as mensagens trocadas com o tenente-coronel Cid foi do cidadão Jean com o cidadão Cid. O Exército emitiu alguma ordem para o senhor vir? Iniciativa de... Sim, eu vim paisando. Nós vamos averiguar aqui, preso no dia de hoje. Bolsonaro se manifestasse. Nada. Decepção, irmão. Entregamos o país aos bandidos. Fecha aspas. O senhor confirma que essa mensagem foi o senhor que enviou no WhatsApp para o Mauro Cid? Foi enviada por mim. Ela foi enviada por mim. Por que decepção? Porque o então presidente não deu nenhuma ordem? Para apaziguar o país. Mas o senhor acabou de falar para a senadora que ele pediu para que desobstruísse as rodovias. Não é um sinal de paz, de que não vai ter golpe? O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que substitui Marcos Duval na CPMI do 8 de janeiro, acusou o coronel Jean Lawande de mentir no depoimento à comissão. A acusação ocorreu após o militar reiteradamente negar o teor das mensagens com o tenente-coronel Mauro Cid, o principal ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Eu não sei quem lhe orientou, mas de verdade, o senhor não convence ninguém. O senhor apequena a sua história, atrofia o sucesso da sua carreira e tenta impor uma narrativa que não para de pé ao menor esforço. Lawande repetiu várias vezes durante o depoimento que as conversas com Mauro Cid não havia um plano de golpe. Em nenhum momento eu disse que haveria uma tentativa de golpe, de quebra das instituições democráticas, alguma coisa nesse sentido. Em nenhum momento. O que eu digo ao senhor é que eu não participei de nenhum movimento desse. A minha conversa com o Cid aconteceu no privado e foram mensagens trocadas no intuito de entender o que estava acontecendo no país e apaziguar o país. Após mais de 7 horas de reunião, o depoimento foi encerrado. Para o deputado Arthur Maia, o depoente não falou a verdade. Eu confesso que eu achei a história inverossímil, mas eu não posso garantir de que se trata de uma mentira. Eu sou, por natureza e por formação, um legalista, uma pessoa que acredita na segurança jurídica, um garantista. Portanto, na dúvida, eu prefiro acreditar e entender que foi o que foi colocado. Para o segundo vice-presidente da CPMI, o senador Magno Malta, o depoimento serviu para comprovar a ausência de participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não havia qualquer reação ou participação do presidente da República. Por mais que ele insistisse com o Cid e tivesse conversas trocadas da parte dele insistentemente e respostas monossilábicas do Cid, não tem, e o que ficou para nós patente, qualquer envolvimento ou resposta de que o presidente da República tinha qualquer envolvimento ou que atendeu qualquer tipo de pedido. Na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, o tenente-coronel Mauro Cid será ouvido pela comissão que investiga os atos do 8 de janeiro.
O deputado federal Duarte, que apareceu agora na reportagem do Bruno Pinheiro, solicitou ao Twitter que enviasse à comissão mista dados de perfis que incentivaram a presença de usuários na Praça dos Três Poderes em Brasília. De acordo com os advogados da plataforma digital, o pedido do parlamentar é, abro aspas, excessivamente amplo e genérico, fecho aspas. Além do Twitter, o deputado Duarte também requisitou dados de publicações relacionadas aos atos de 8 de janeiro em outras redes sociais como Facebook, Instagram, Discord, Quai, TikTok e Telegram. Vamos a mais análises aqui no Jornal Jovem Pan desta terça-feira. Dora, sigo com uma análise política com você, porque o coronel Jean Lawande negou que tenha trocado mensagens com Mauro Cid com qualquer defesa de um plano de golpe aqui no Brasil, mas seria um pedido para apaziguar os ânimos aqui no país. Mas não convenceu a maioria dos parlamentares, nem situação, nem oposição. E você ficou convencida das respostas, da versão dele? Lívia, nem eu nem ninguém, né? Você está sendo generosa quando fala a maioria. Eu não vi ninguém ali, até pessoas de oposição, dizendo que... A gente viu o senador, foi o senador Marcos... Rogério, exatamente. Marcos Rogério dizendo, o senhor foi mal orientado, não é? Se ele negasse simplesmente, olha, eu não queria dar um golpe e tal, mas ele tentou, como você disse, construir uma versão, porque na impossibilidade de negar que tenha dito o que ele realmente disse, aí ele tentou construir uma versão em torno daquilo que era oposta à intenção que está evidenciada, né? Naqueles áudios, a intenção está evidenciada, era uma ordem para alguma coisa que impedisse o curso da história da maneira como ele estava caminhando. Quer dizer, governo eleito, tal, tomar posse, continua. É claro, era contrário a isso. Não, aí ele consegue, ele tenta construir uma versão oposta, dizendo que o que ele estava querendo mesmo era paz na terra aos homens de boa vontade, e não era nada disso, acabou sendo ironizado pelos companheiros, levando até a conclusão de que ele estava acusando o ex-presidente Jair Bolsonaro, de não ser a favor da paz, já que ele não atendeu a ordem da paz. Então foi muito ruim. Agora, fica o seguinte, né? E daí para ele? Já que ele não foi preso na CPI, porque como já vai explicar essas coisas, esses detalhes pra gente que eu não sei explicar, tá? Por que não foi preso, por que podia mentir e tal, tudo isso ele sabe, eu não sei. Então, já que ele não foi preso e ele não foi fardado, consta que por orientação do Exército, que é para não dar vexame. A farda nessa situação não era uma coisa boa. Ele foi de civil. E outra, ele não é político. Pega mal? Tá, mas e daí? Pega mal, mas não tem consequência nenhuma. O que ele precisava era se livrar, ou tentar se livrar, nem que seja para ele mesmo, no conceito dele, daquele constrangimento que aquelas falas explícitas, né, levam a essa conclusão. Mas é claro que não convenceu ninguém. Agora, Kobayashi, como a Dora ressaltou, ele não é político, então não se fala aqui de consequências políticas. Mas rapidinho, para a gente passar para o próximo assunto, jurídicas após esse depoimento em que parlamentares? Sobre o que ele falou sobre consequência jurídica, justamente porque ele pode mentir. Aliás, pode até ficar em silêncio e quando fala, pode mentir. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si em estados democráticos. É interessante que no âmbito da CPMI, eles estão sendo convocados como investigados e como testemunhas. E aí, como investigados, podem ficar em silêncio, não precisam falar a verdade, mas em relação à condição de testemunha, em relação à responsabilidade alheia de outras pessoas,